Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Antônio José Salles e nessa videoaula falaremos de Sociologia com o título Brasil, mostra a tua cara. Nós sabemos que a disciplina de Sociologia tem o intuito de analisar a situação de uma sociedade, de um país, de uma nação. Nesse caso, nós estaremos analisando a situação do Brasil com o título Brasil, mostra a tua cara. E fazemos um questionamento. Como nós vamos falar sobre a cara de um país? Será que o Brasil tem um rosto? Será que o Brasil tem uma cara? Será que o Brasil tem uma identidade? É isso que nós vamos discutir a partir de agora. Uma das formas de nós observarmos a realidade de um país é por meio de dados, por meio de índices, por meio de análises, comparações. Para ilustrar essa situação, trago aqui alguns mapas com alguns conceitos básicos de sociologia para que a gente possa começar a discutir sobre essa cara, sobre essa identidade que o Brasil possui, sobre a identidade que o povo possui, sobre as características do nosso país. Nesse primeiro mapa, nós temos a densidade demográfica do Brasil no ano de 2010. Nesta imagem, o que é chamativo que a gente pode observar é que a população brasileira está distribuída, digamos que, desordenadamente pelo território, Algumas regiões apresentam uma taxa de densidade demográfica alta e outras regiões do país apresentam baixa densidade demográfica. O que nós podemos perceber é que a população brasileira se encontra basicamente nas regiões Sudeste, Sul e parte do Nordeste, onde nós temos as maiores cidades, onde nós temos a maior densidade demográfica, a maior ocupação por quilômetro quadrado. Nós podemos perceber que essas manchas mais escuras, onde representam a maior taxa de densidade demográfica, estão também próximas ao litoral. Ou seja, o interior do nosso país acaba tendo uma densidade demográfica um pouco menor que o litoral. Então, esta é uma das caras que nós podemos mostrar do nosso país. Outra imagem, muito semelhante à anterior, mas que vem a corroborar com os dados anteriores. População municipal em 2010, onde nós temos aqui as maiores cidades do nosso país. E o tamanho desse pontinho representa o total de habitantes, onde nós temos aqui as principais cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Fortaleza, e exemplos de pequenas cidades em relação à sua população, os menores municípios com a população, que estão localizados no interior do país. Em contrapartida, os maiores municípios, os mais habitados, estão, logicamente, são as capitais, e estão geralmente próximas ao litoral, onde a nossa ocupação, a ocupação do nosso território se iniciou. Esse outro mapa mostra o total do tamanho de quilômetros quadrados dos municípios. Nós podemos perceber que os municípios em maior extensão estão localizados justamente no interior do país, onde a taxa de ocupação é um pouco menor. Então é o contrário do que nós vimos anteriormente. Nós podemos observar que nesses mapas, aqui nós temos a ocupação na região litorânea, nas regiões litorâneas, a ocupação maior, a densidade demográfica maior, as maiores cidades, e no interior nós temos os maiores municípios, justamente porque a população a densidade demográfica é mais baixa e os municípios, logicamente, são maiores, a extensão territorial desses municípios é maior justamente pela falta de ocupação humana. Então nós temos alguns municípios que têm dimensões maiores até que alguns países europeus. Aqui nós temos a lista com os 10 maiores municípios em extensão territorial. E nós podemos perceber que eles estão em 2 estados, justamente no Amazonas e no Pará. E os municípios em destaque, nós temos Altamira, no Pará, Barcelos, São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Oriximiná, no Pará, Tapauá, no Amazonas. Então nós podemos perceber que esses municípios que apresentam grande extensão territorial estão localizados na região norte e, basicamente, os 10 maiores estão localizados em 2 estados. Em contrapartida, nós temos os menores municípios em extensão. E nós podemos perceber que eles estão, boa parte deles, na região sudeste. Isso em decorrência da grande taxa de ocupação nessa região onde os municípios são subdivididos, para facilitar assim, a administração. Vamos falar então de caras e caras. Será que o Brasil tem só uma cara? Será que o Brasil tem só identidade? Podemos afirmar que não, Nós temos um país com dimensões continentais. O Brasil tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. E é o maior país da América do Sul, o terceiro das Américas e o quinto maior do mundo. Então nós podemos falar que nós temos um país gigantesco. Aqui nós temos a ordem dos países, por extensão: Rússia, Canadá, China, Estados Unidos
e o Brasil na quinta posição. O território brasileiro está dividido em 26 estados e um Distrito Federal, e estes divididos em 5.570 municípios. Então nós podemos perceber que esta é uma forma de dividir o nosso território para que melhor possa ser administrado, e assim, né, podemos analisar a real situação do nosso país de acordo com essas divisões. Em relação à população, a população no Brasil já ultrapassa os 200 milhões de habitantes, distribuídos desigualmente entre as regiões do país, como nós observamos nos mapas anteriores. Desigualdades regionais. Nós sabemos que as regiões brasileiras apresentam muitas desigualdades, né? Seria bonito se nosso país apresentasse igualdade entre as regiões, onde não tivesse tantas diferenças, né? Mas o que nós percebemos é que o nosso país apresenta enormes desigualdades regionais, seja em recursos financeiros, seja na ocupação humana, seja na industrialização, em vários aspectos. Por isso nós podemos analisar vários níveis de desigualdades, vários aspectos em relação a essas desigualdades regionais. As regiões brasileiras apresentam condições geográficas distintas, traços particulares de cultura e níveis de desigualdade de desenvolvimento econômico e social. Daí seria impróprio falar em cultura brasileira, sendo o país tão diversificado culturalmente. O que nós queremos dizer é que não dá para falar que o Brasil tem uma cara ou uma identidade, né? Nós podemos falar de um país gigantesco, com várias realidades e, portanto, com várias caras, né? Com várias formas de falarmos de Brasil. Por exemplo, não dá para a gente dizer que a realidade de quem vive em São Paulo vai ser a mesma de quem vive na região norte do país, ou quem vive na região centro-oeste, quem vive no litoral, quem vive no interior do país, quem vive em uma grande cidade, quem vive em uma pequena cidade, quem é ribeirinho, quem vive em uma região mais ou menos habitada, mais ou menos industrializada e assim por diante. Então nós temos várias realidades dentro de um mesmo país. As desigualdades regionais consistem nos desequilíbrios dos pontos de vista econômico, social e natural. Então nós podemos ter vários tipos de desigualdades, né? Podendo ser de aspectos econômicos, de aspectos sociais e também, logicamente, de aspectos naturais, visto que nós temos um país enorme. Então, até mesmo os aspectos naturais diferem muito de uma região para outra. Dados do IBGE de 2012 informam que metade do PIB estava concentrado em apenas 1% dos municípios brasileiros. Dos 5.570 municípios, apenas 56 concentram a metade da riqueza produzida no país. Quando nós falamos em desigualdades, né, é interessante nós observarmos que o nosso país já apresenta desigualdades sociais enormes, né? Mas nós também podemos analisar que essas desigualdades não estão somente dentro das classes sociais, mas também comparando as regiões, comparando os estados, comparando os municípios, né? Como nós temos de acordo com esse dado, que 1% dos municípios do Brasil, ou seja, pegando os 56 principais municípios, né, em relação ao PIB, eles possuem mais da metade do PIB, de toda a produção do nosso país, isso com dados de 2012. Então nós podemos dizer que a renda, a produção, a industrialização está muito concentrada em algumas regiões e outras regiões do país apresentam baixa participação, baixo índice de desenvolvimento, baixa atividade econômica. E isso representa em si também as diferenças que nós tanto falamos, né, as diferenças regionais no nosso país. E isso, logicamente, reflete diretamente nas desigualdades sociais do povo, né, porque a economia é que faz com que tenhamos essa realidade social. Então, nós podemos observar em algumas imagens, né, comparando, como por exemplo, realidades distintas de povos, de pessoas, de sociedades, né, onde alguns grupos sociais, alguns grupos da sociedade desfrutam de um poder aquisitivo muito alto e outra parcela da população vivem à margem, né, vivem marginalizados em situações não muito interessantes. Isso representando, logicamente, as desigualdades dentro dos nossos diversos grupos sociais, nossas diversas regiões, diversas realidades do nosso país. Analisando aqui a participação em percentual do PIB por região, nós podemos observar que as regiões brasileiras também apresentam diferenças em relação ao percentual de participação no PIB. Nós podemos observar nesse gráfico a região norte, aqui em azul, representa 5,3% de participação do PIB, isso com dados de 2012. A região nordeste apresentava 13,6% de participação no PIB.
A região Sudeste, 55,2%. A região Centro-Oeste, 9,8%. E a região Sul, 16,2%. O que nós podemos perceber, de acordo com esse gráfico, é que somente a região Sudeste detém mais da metade do PIB do nosso Brasil, né? Se nós formos fazer essa comparação, digamos que a concentração do desenvolvimento econômico do nosso país, da produção, do produto interno bruto, está basicamente em uma região. É importante observar que a região Sudeste apresenta a maior participação no PIB nacional, sendo considerada a região mais rica do país. A falta de oportunidade de trabalho em outras regiões faz com que os habitantes de outras regiões se desloquem para a região Sudeste, mais desenvolvida, em busca de melhores oportunidades de trabalho e renda, o que nem sempre acontece, né? Então, nós podemos perceber que isso desencadeia digamos, uma determinada situação em que as pessoas precisam sair de suas regiões menos desenvolvidas e buscam trabalho nessas regiões mais prósperas, né? Principalmente São Paulo ou outras cidades, né, grandes. O que nem sempre acontece, nem sempre essas pessoas têm acesso ao mercado de trabalho, porque essas pessoas muitas das vezes chegam sem qualificação profissional, sem preparo, sem conhecimento, e muitas das vezes também sofrem discriminação por pertencer ou virem de uma região menos desenvolvida. Nós podemos perceber que é um fato corriqueiro, por exemplo, a situação de nordestinos que buscam sobreviver em outras regiões e acabam sofrendo preconceito simplesmente por serem nordestinos. O fato de uma região ser economicamente rica não significa que haja distribuição equilibrada de oportunidades e riquezas entre as pessoas. As diferenças econômicas, além de regionais, também ocorrem nas camadas sociais. O que nós queremos aqui afirmar é que essas diferenças não acontecem somente entre as regiões, né? Quando nós falamos que a região Sudeste é a região mais desenvolvida, não estamos dizendo que todas as pessoas que estão na região Sudeste vão ter acesso a esses bens, a essa riqueza produzida nessa região. Mesmo na região Sudeste, nós vamos perceber que existem as diferenças entre as camadas sociais daquela região. E por isso, mesmo em uma região tão próspera, tão rica, nós temos pessoas que vivem marginalizadas da mesma forma. E, quando nós estamos em regiões menos desenvolvidas, não quer dizer que todas as pessoas que vivem naquela região não terão acesso, né, digamos que aos bens produzidos pelas atividades econômicas. Por exemplo, nós temos regiões que são consideradas pobres, mas que existem um certo nível de desenvolvimento. O problema é que não está acessível para todas as pessoas. Nesse mapa, em anamorfismo, nós podemos perceber, fazendo até uma comparação com o gráfico que nós vimos aqui, né, esse gráfico com a participação percentual do PIB por regiões no PIB do Brasil, e nesse aqui nós temos esse mapa distorcido, um mapa em anamorfose, onde nós podemos perceber em relação ao tamanho da região, tamanho, né, em escala geográfica, com a sua participação no PIB, seu percentual. E isso representa um inchaço da região Sudeste, ou seja, a participação que a região Sudeste tem no total, no percentual da produção do PIB em relação ao seu tamanho. Nós podemos comparar isso, por exemplo, com a região Norte. A região Norte é a maior região do país, porém representa apenas 5,3% do PIB. Por isso que ela está, digamos que murcha em relação ao seu tamanho, né? Já a região Sudeste, por representar mais de 55% do PIB, apresenta aqui uma espécie de inchaço em relação às outras regiões. Isso aqui, logicamente, representa nada mais do que a deformidade da distribuição da economia ou do desenvolvimento econômico, do PIB, pelas regiões. Se tivéssemos uma relativa igualdade, o mapa não estaria tão distorcido. Esta é a representação que nós podemos ter nesse mapa em anamorfose. Diferenças regionais e sociais. Em outras palavras, o bolo pode ser grande, porém mal repartido. Ou seja, nós estamos falando da nossa economia, né? A nossa economia pode até estar em desenvolvimento, né, ou apresentar algum crescimento, como apresentado nos últimos anos, antes das crises, né, que vem assolando o nosso país e o mundo de uma forma geral. Mas o problema não é o tamanho do bolo, é como que esse bolo é dividido. Segundo essas observações, foi que levou Karl Marx a procurar entender as razões que levaram a sociedade capitalista a produzir tanta riqueza e concentrá-la. Acúmulo de capitais, bens materiais, ostentação, isso são reflexos da nossa sociedade capitalista atual. Também no Brasil, cientistas sociais estão sempre em busca de mostrar os profundos contrastes existentes dentro de uma mesma região ou de uma mesma cidade. O Brasil é um país de contrastes, né? Essa é uma realidade que muitas pessoas concordam. O nosso Brasil é um país que apresenta muitas desigualdades sociais, muitos contrastes.
Os pesquisadores querem saber como vivem as pessoas, como vive a população, qual é a sua qualidade de vida, e isso pode ser medido por meio de um indicador chamado IDH. E o que seria o IDH? O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, que informa como um país distribui a renda, cuida da saúde e da educação do seu povo. Então, o que nós podemos perceber é que para chegarmos ao índice do IDH, leva-se em consideração 3 fatores principais, que é a renda, a saúde e a educação. Por que isso? Porque o desenvolvimento em si não é somente dinheiro, não é somente a renda, como nós vimos anteriormente, né? Um país pode ter um PIB elevado, porém, se apresentar grande concentração de renda na mão de poucos, o desenvolvimento não vai chegar a todas as pessoas. Então não adianta somente ter renda, tem que ter uma relativa distribuição dessa renda pela população, que as pessoas têm que ter acesso a bens comuns, como por exemplo, educação de qualidade para todos, saúde de qualidade para todos, que nós sabemos que também não acontece no nosso país, né, de uma forma relativamente igual. Mesmo assim, ainda temos muitas diferenças nesses aspectos. Mas o interessante é observarmos que o IDH leva em consideração esses 3 fatores. Para viver com qualidade e se desenvolver, uma pessoa, né, e a sociedade como um todo, precisa de renda, saúde e educação. E o Brasil não se sai muito bem nessa avaliação. Segundo os dados da PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em 2014, o Brasil ficou em 79º entre os 187 países pesquisados. Entre 1980 a 2013, o IDH do Brasil cresceu, mas ainda persistem muitas desigualdades entre as regiões do país, seus estados, cidades e mesmo nas camadas sociais. O que nós podemos perceber é que o IDH do Brasil apresentou uma melhora nos últimos anos, nas últimas décadas. Só que essa melhoria não chegou a todas as pessoas, não chegaram a todos os estados, a todas as regiões. Nós podemos perceber que existem estados que evoluíram muito o seu IDH e outros estados continuaram a apresentar IDH muito baixo. Então essa é a realidade do nosso país nos dias atuais. Outro critério que nós analisamos em relação ao desenvolvimento de um país, no caso o Brasil, é a educação, né? Principalmente com foco no analfabetismo. Por isso que nós chamamos aqui com o subtítulo A Mancha Nacional. O que seria essa mancha? Essa mancha seria, digamos, aquilo que apresenta uma nódoa, uma marca do nosso país. E uma marca não muito boa, que é ainda, né, em pleno século XXI, nós temos um país que não apresenta bons índices em relação aos índices educacionais. O desenvolvimento educacional dos estados e municípios brasileiros também é revelador da situação de desigualdade. Os indicadores de analfabetismo são mais altos nas regiões mais pobres e mais baixos nas regiões mais desenvolvidas. Então nós podemos perceber que isso é um reflexo, né, do desenvolvimento das regiões. Nós podemos perceber que o analfabetismo ainda persiste em algumas regiões mais atrasadas do nosso país. E, logicamente, uma região que apresenta altas taxas de analfabetismo e baixo desenvolvimento, a tendência é continuar a apresentar esses índices, digamos que negativos. Em contrapartida, nessas regiões mais desenvolvidas, que apresentam melhores índices de educação, a tendência é melhorar ainda mais o seu desenvolvimento, porque a educação traz desenvolvimento. Se a educação é um direito de todos, estamos ainda muito longe de cumprir esse direito fundamental de maneira igualitária. As discrepâncias entre as regiões acentuam as desigualdades e as diferenças entre os cidadãos brasileiros. Então, o que nós podemos perceber é que a educação, que é tida como um direito de todos, que é vista como uma das maneiras, né, de nós podermos alavancar o desenvolvimento do nosso país, mesmo assim, a educação ainda apresenta desigualdades relevantes, né? Nós podemos afirmar que as regiões mais desenvolvidas, a qualidade da educação é muito superior à educação oferecida em regiões mais atrasadas, mais pobres, né? E isso contribui para que essas desigualdades permaneçam por muito mais tempo. Porque somente com a educação de qualidade para todos nós poderíamos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual. Vamos observar a taxa de analfabetismo por região, para que nós possamos analisar essas diferenças que nós estamos debatendo até o momento. Neste conjunto de mapas e gráficos aqui, nós podemos observar a taxa de analfabetismo no Brasil por regiões. Interessante ressaltar que são consideradas pessoas com 15 anos de idade ou mais, em números percentuais. E também que nós estamos comparando
dados, né, de 2004 com dados de 2013. Primeiro, região norte. Nós podemos perceber que em 2004 a região norte apresentava 13% de analfabetismo, reduziu para 9,5% em 2013. Nordeste apresentava 22,4% de analfabetismo, diminuiu para 16,9% em 2013. Centro-Oeste apresentava 9,2%, diminuiu para 6,5%. Sudeste apresentava 6,6% em 2004, diminuiu para 4,8%. Sul era de 6,3% em 2004, caiu para 4,6% em 2013. E a média geral do Brasil, que era de 11,5% em 2004, caiu para 8,5% em 2013. Se a gente fizer uma comparação entre as regiões, nós podemos perceber que as regiões Sul e Sudeste são as que apresentam os mais baixos índices de analfabetismo. Ou seja, são regiões que apresentam os melhores indicadores em relação à educação. E na outra ponta nós temos o Nordeste e a região Norte, ainda com altas taxas de analfabetismo, mesmo se nós compararmos os últimos anos. E também comparando em relação à média nacional, digamos que a região Norte e a região Nordeste ainda tem uma taxa de analfabetismo muito mais alta do que a média nacional. Outra observação que nós podemos fazer em relação ao nosso país é a questão rural e urbana, né? As pessoas que vivem no campo e as pessoas que vivem nas cidades, a taxa de urbanização. Se compararmos as zonas urbanas e rurais, veremos que os números também são muito diferentes, né? Apesar de o Brasil ter investido mais em educação nos últimos 20 anos, há uma grande disparidade entre o que acontece nesses dois espaços. Então, se nós formos observar o analfabetismo entre as pessoas que moram nas cidades e as pessoas que moram no campo, nós podemos perceber que essas diferenças são mais gritantes ainda. Quando nós pegamos esses dados, analisando, né, os mesmos dados de 2004 com 2013, nós podemos perceber que o analfabetismo em 2004 na área rural era de 25,8%. A área urbana era de 8,7%. Em 2013, a área rural conseguiu diminuir para 20,8% e a área urbana para 6,4%. Nós podemos perceber que a área rural em 2013 ainda apresenta um alto índice de analfabetismo, né? Como nós podemos perceber nesses dados aqui. Uma das explicações para isso é que geralmente essas pessoas que moram nas zonas rurais são pessoas mais idosas, pessoas que não tiveram acesso à educação, pessoas que não têm a disponibilidade de estudar e buscar conhecimento, né? Por isso que esses índices ainda são muito altos nas áreas rurais, mesmo com programas que levam a educação para o campo. Outra observação importante a ressaltarmos em relação ao analfabetismo é o que nós chamamos de analfabetismo funcional. O que seria isso? O analfabeto funcional, embora consiga juntar letras, não consegue entender o que lê, nem o que significam as palavras nos parágrafos de um texto. Embora conheça os números, não consegue fazer as operações matemáticas básicas. Essa deficiência, evidentemente, compromete a posição de alguém que está competindo por um lugar melhor no mercado de trabalho, gerando desemprego, subemprego e baixos salários, aumentando ainda mais as diferenças de classes sociais. Corrigindo. Então, nós podemos perceber que o analfabetismo funcional é algo que ainda mancha a nossa educação, porque nós percebemos que nem todas as pessoas que frequentam as escolas, que frequentam determinado grau de estudo, apresentam uma alfabetização real e concreta e que seja funcional para o mercado de trabalho, para a vida em sociedade. Porque muitas pessoas simplesmente não conseguem ter um bom proveito da educação, não conseguem apresentar uma situação positiva em relação àquilo que estudam. O IBGE define o analfabetismo funcional com uma pessoa com 15 anos ou mais de idade, porém com menos de 4 anos de estudos completos, né? Os analfabetos funcionais não conseguem compreender textos curtos e localizar informações. O mais preocupante é que isso tem acontecido com adolescentes e adultos que concluíram o ensino fundamental e até mesmo o ensino médio. Segundo os dados do INAF, 8% das pessoas têm ensino médio completo, podem ser considerados analfabetas funcionais. Em cada 10 brasileiros, apenas 3 estão plenamente alfabetizados. Isso representa a baixa qualidade da educação ou o baixo proveito
em relação à educação no nosso país. Por mais que existam programas que visem a melhoria da educação no nosso país, o que nós percebemos é que as pessoas, boa parte da nossa população, mesmo tendo acesso à educação, não conseguem apresentar dados positivos em relação à educação. Pessoas que terminam o ensino fundamental, até mesmo o ensino médio, que não conseguem apresentar uma boa leitura, uma compreensão, né, de operações simples, de escrita, de leitura, da matemática, de conhecimentos gerais, assim por diante. Isso é frustrante para a nossa educação, infelizmente. Analfabetismo funcional no Brasil em percentuais. Né? Nós podemos perceber que, de acordo com esses dados, de 2004 para 2013, esse chamado analfabetismo funcional vem diminuindo, né? De 24,4% para 18,3%. O que nós percebemos é que ainda é um número alto, né? Que nós precisamos melhorar esses aspectos da educação no nosso país de uma forma geral, para todos. Vamos falar sobre urbanismo, tudo virando urbano. O Brasil tem sido apontado por especialistas como um país que passou por um dos maiores movimentos de urbanização nas últimas décadas. A população, predominantemente rural, transformou-se majoritariamente em população urbana em um curto espaço de tempo. A rapidez desse processo e a concentração de pessoas nas cidades tem provocado muitos problemas e questionamentos sociais. Como a gente falou anteriormente, né, em relação às diferenças entre as regiões, nós sabemos que algumas regiões apresentam melhores índices de desenvolvimento econômico, como por exemplo a região sudeste e centro-oeste, ou até mesmo a região sul, e que muitas pessoas de outras regiões, de outros estados mais atrasados economicamente, acabam buscando oportunidades de trabalho nessas regiões. Por isso que é comum a gente ver nordestinos que saem de suas cidades, saem de suas áreas rurais ou pequenas cidades e vão em direção às cidades grandes em busca de melhores oportunidades. E isso contribui de uma forma geral, né, para o crescimento da população urbana e a diminuição da população rural. Por isso que nós falamos que está tudo virando urbano. O primeiro movimento de urbanização no Brasil ocorreu com o início da industrialização e a vinda de imigrantes para o Brasil na primeira metade do século XX. Já entre 1960 e 1980 seriam as migrações internas, o que nós chamamos de êxodo rural, que definiriam os contornos das cidades. Em 2 décadas, saíram do campo para as cidades cerca de 43 milhões de pessoas, sobretudo do Nordeste para o Sudeste. Então nós temos aí 2 etapas desse processo de urbanização no nosso país. O primeiro deles com a industrialização na região Sudeste, principalmente em São Paulo, e a chegada de imigrantes europeus e de outras regiões do globo vindo para essas regiões em busca de trabalho. Isso contribuiu para o crescimento das cidades naquela região, especificamente. E, posteriormente, nos últimos anos, nas últimas décadas, as pessoas saindo de outras regiões e em busca de trabalho também na região Sudeste. Por isso nós temos as maiores cidades, a maior densidade demográfica, como nós vimos lá no início da videoaula, na região Sudeste. Censo de 2010. De acordo com o censo de 2010, 84,4% da população habita em área urbana. Então essa é a taxa de urbanização que nós temos no nosso país em relação à população. Na comparação entre as grandes regiões, observamos que 26,9% dos domicílios do Nordeste, 26,5% do Norte, 15,1% do Sul, 11,2% do Centro-Oeste e 7,1% do Sudeste estão situados em áreas rurais. Então nós podemos perceber que existe até entre as regiões uma certa diferença entre a taxa de ocupação urbana e rural. Né? Nós podemos perceber que o Nordeste apresenta 26,5% de população rural, ou seja, o Nordeste é a região que mais apresenta população rural ainda. Né? Isso com dados do censo de 2010. E na outra ponta nós temos a região Centro-Oeste, onde apresenta apenas 7,1% da população, aliás, no Sudeste, né? 7,1% da população residente em áreas rurais. Isso reflete diretamente que a região Sudeste é a região com maior percentual de urbanização. Aqui nós temos imagens que representam o que nós falamos anteriormente em relação à saída das pessoas do Sudeste para a saída das pessoas do Nordeste para o Sudeste. Imagens de décadas anteriores, da década de 60, 70 e 80, onde era comum o transporte de pessoas nos chamados pau de araras, né? Os nordestinos retirantes indo para outras regiões.
Essas eram, digamos, cenas comuns em décadas passadas. Aqui nós temos uma charge que representa um movimento contrário, um movimento de retorno. Pau de Arara 2014. Aí nós temos a placa Aracaju, 50 km, trabalhadores paulistas, destino Nordeste. O que isso representa? O que nós estamos afirmando aqui é que nos últimos anos o Nordeste apresentou uma relativa taxa de crescimento econômico, uma relativa melhoria no seu aspecto econômico de uma forma geral. E isso fez com que muitas pessoas que antes saíam do Nordeste e indo para outras regiões em busca de melhores oportunidades, agora apresentem um movimento de retorno. Então é muito comum a gente observar nas cidades nordestinas, né, pequenas cidades, até mesmo nas zonas rurais, o retorno dessas pessoas que antes foram embora para a região sudeste, para a região centro-oeste, Brasília, São Paulo, Rio, Minas, né, Belo Horizonte, outras cidades, em busca de trabalho e que agora estão retornando, seja pela falta de oportunidade nessas regiões ou também pela melhoria da oferta de emprego na região Nordeste, em alguns casos. Né? Então, existe esse movimento de retorno nos últimos anos. Isso acontece porque nos últimos anos o Nordeste tem apresentado bons índices de crescimento econômico e isso tem atraído a vinda de imigrantes de outras regiões para cá em busca de oportunidades que surgem. É grande o número de pessoas que nasceram em outras regiões e atualmente residem no Nordeste. Nós podemos falar, por exemplo, do desenvolvimento do turismo, no agronegócio, energia eólica e solar, a fruticultura, mineração, confecções, calçados e o comércio em geral. Então nós temos no Nordeste, principalmente na região litorânea, um forte apelo para o turismo, né? Com grandes redes hoteleiras, resorts, que atraem pessoas de outras regiões, mão de obra especializada. Nós temos no interior, na região do Mato Piba, sul do Piauí, sul do Maranhão, oeste da Bahia, uma grande expansão do agronegócio. Então é muito comum ver pessoas da região sul, do centro-oeste, que vêm morar nessas regiões em busca da expansão, né, da agricultura, principalmente da cultura da soja. Nós podemos perceber também a produção de energia eólica e solar, que atrai mão de obra qualificada para a região Nordeste. A fruticultura em algumas regiões, principalmente do Vale do São Francisco e também no Rio Parnaíba. Mineração, muitas indústrias de mineração presentes na região nordestina. Indústrias de confecções de calçados e o comércio em geral. Nós temos muitas cidades no Nordeste que têm um forte apelo para o comércio e isso tem atraído, logicamente, moradores, pessoas que estão vindo para o Nordeste em busca de oportunidades. Né? Nós podemos observar que nos últimos anos o Nordeste apresentou uma significativa melhoria. Porém, né, todos nós sabemos que o Brasil e o mundo nos últimos anos têm apresentado aí alguns problemas econômicos e esse desenvolvimento, digamos, pode apresentar inclusive um recuo. Mas ainda assim nós temos uma região que apresenta uma relativa melhora na economia se compararmos com o Nordeste aí de 30, 40, 50 anos atrás. Aqui trago algumas imagens para representar essa realidade do Nordeste, né? O Nordeste que é muito bonito, principalmente não só no litoral, né? Mas sempre que a gente fala em turismo a gente lembra logo do litoral nordestino. Quando nós falamos na urbanização, nós temos grandes cidades no nosso Nordeste, grandes capitais, desenvolvidas inclusive. Quando a gente fala em Nordeste, a gente não está falando simplesmente de uma região atrasada, nós não estamos falando somente do semiárido, estamos falando também de uma região que apresenta bastante desenvolvimento e urbanismo. Nós falamos também do agronegócio, né, muito importante para o Nordeste nos últimos anos, principalmente na região do Mato Piba, com a cultura da soja. A energia, produção de energia limpa, a energia eólica, a energia solar, que também está muito presente nos nossos estados, né, principalmente aqui no Piauí. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa videoaula. Sou o professor Antônio José Salles. Se você quiser acompanhar mais vídeos, se inscreva no canal. Estamos colocando vários vídeos nos últimos dias, videoaulas das disciplinas de espanhol, de sociologia e geografia. Se você puder, se inscreva, acompanhe. E obrigado por assistir o vídeo até o final.